Bom dia aos irmãos, graça e paz, amém? Quero lembrar, antes da palavra, para que não esqueça, quero lembrar que na quarta-feira nós temos a reunião, primeiro com a estatutária e depois com o conselho de líderes da igreja. É uma reunião muito importante e nós queremos contar com os irmãos. Vamos estar pensando a diretoria para o próximo ano e é bom contar com o apoio de outras cabeças pensando. E na quinta-feira, para que não tenha assembleia domingo, você está convidado para vir na quinta-feira, tá bom? E desde já eu agradeço, porque eu sei que o irmão vem. Tá certo? Não é só um joguinho de palavra, não. Porque eu percebo que a igreja tem atendido, a igreja tem acompanhado. A ideia é boa e eu sei que o irmão vem. Então, quinta-feira tem a assembleia, tendo na quinta, não tem no domingo. E a gente deixa domingo só para a gente cultuar ao Senhor, se bem que a assembleia também é culto. No próximo domingo, à noite, já sabe, tem abertura de missões, mas domingo de manhã nós vamos ter aqui. De noite tem a apresentação e a posse do casal radical. O sustento dele está aqui nessa caixa, nesse mealheiro maior, tá certo? Vai ser a posse domingo. E domingo de manhã nós temos a presença aqui dos Gideões, dando uma palavra, dando um testemunho para a igreja, domingo pela manhã. Quero que os irmãos se coloquem, aliás, fica sentado como os irmãos estão. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Enquanto os irmãos estão olhando aí, a juventude estava comigo lá em cima na EBD, por isso estou mais cansado um pouco hoje. Fiquei quase uma hora em pé ali, ministrando tentando dar a entender sobre ideologia de gênero. Um assunto tão debatido, tão importante, mas eu esqueci de dizer uma coisa que eu gostaria de dizer. Nas minhas pesquisas e consultando pastores e teólogos, disse, olha, apresente para a ideologia de gênero a ideologia de Gênesis, que é o fundamento da palavra de Deus. Para a ideologia de gênero, apresente a ideologia de Gênesis, que diz, Deus criou macho e fêmea, ponto, casem e multipliquem-se. Tá bom? Só o versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ó Deus amado, Pai querido, agradeço a Ti por essa palavra tão preciosa. Agradeço a Ti por essa palavra tão precisa também. E porque a Tua palavra não é produção da mente humana, eu preciso da iluminação do Teu Espírito nessa manhã, para poder ministrar e trazer da parte de Deus, não o que a igreja quer, mas o que precisa ouvir. Me coloco em Tuas mãos, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu quero continuar na dependência, sendo usado pelo Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, considerando a verdade central do texto que nós acabamos de ler, podemos fazer a seguinte afirmação: todos nós fomos criados por Deus e existimos dentro do plano da eternidade para um propósito específico. Todos nós fomos criados por Deus e existimos dentro do plano da eternidade para um propósito específico. Aliás, eu poderia dizer aqui com tranquilidade na alma e no coração que todas as coisas no plano da eternidade, elas acontecem dentro de um propósito. Podemos até viver a vida inteira e não entendermos o propósito de Deus, mas eu não posso descrer dessa verdade de que tudo diante de Deus tem um propósito determinado. Existe um propósito que eu posso chamar tranquilamente de um propósito que é geral. Propósito que é para toda a raça humana. E Isaías vai dizer em 43:7 que nós fomos criados para o louvor da glória do seu nome. Este é o que eu chamo de propósito geral de Deus para toda a raça, independente do que ela é. Mas eu gostaria de dizer que existe também um propósito que eu chamo de propósito específico. E este propósito específico, ele trata da nossa missão particular. É aquilo, para aquilo que eu existo, eu fui criado e eu existo no plano de Deus. É o propósito que eu chamo de missão particular, a missão de cada um. Com relação a este propósito, eu gostaria que nós aprendêssemos alguma coisa hoje de manhã, algumas coisas hoje de manhã. A primeira coisa que eu quero que o irmão aprenda é que Deus é um Deus de propósito e Ele trabalha na história de uma maneira com tanto afinco para que os propósitos dele sejam realizados. Grava isso. Deus é um Deus de propósito e Ele trabalha para que na história os propósitos dele sejam realizados. Se você olhar a Bíblia em Salmos 33, 10 e 11, diz: Ele frustra os propósitos das nações, mas o propósito dele permanece para sempre. Também em Provérbios 19, 21, é um texto tão bonito, diz assim: há muitos propósitos no coração do ser humano, mas o que prevalece mesmo, irmã Yolanda, é o propósito de Deus. Ele trabalha na história para que o propósito realize. Segunda coisa que eu quero que você aprenda hoje de manhã, eu aprendi, eu quero que você aprenda, é que nós só seremos felizes na vida. E a nossa vida, ela só pode ser considerada como uma vida bem-sucedida se eu entender e realizar a missão para a qual eu existo. Uma vida só é bem-sucedida se ela entender e realizar a missão, que é o propósito específico para a qual ela existe. E eu quero dizer para a igreja que esta deve ser
a nossa compreensão de uma vida bem-sucedida. Às vezes você olha para alguém assim e diz, olha, e às vezes tem até cristão com inveja, olha para uma pessoa assim, às vezes nem cristão é e diz, olha, eu tenho inveja, aquela é uma vida bem-sucedida, olha o carro dela. Olha a casa dela, olha a família, olha o patrimônio, olha o trabalho, olha, é uma vida bem-sucedida. Mas eu quero que o irmão entenda hoje de manhã que o conceito de vida bem-sucedida aos olhos da eternidade é quando eu entendo e eu realizo a missão para a qual eu existo e fui criado. Alguém pode olhar para o irmão e dizer, olha, eu tenho pena dele, foi um fracasso a vida dele. Alguém pode olhar para Cícero e dizer, pastor Cícero, olha, oh meu Deus, olha, é um fracassado na vida. E Deus pode olhar para ele e dizer, olha, a vida dele é um sucesso. Se eu perguntasse para você hoje aqui de manhã, a vida de Jesus, a vida de João Batista foi um sucesso ou uma derrota? Hein, Maurício? Olhando a vida de João Batista, que pregou no deserto e viveu no deserto, as roupas estranhas, e teve a cabeça decapitada e colocada em um prato em uma festa, alguém pode olhar e dizer, olha, tadinho dele. Mas quando você pensa nessa ideia de bem-sucedida, a vida de João foi bem-sucedida porque ele cumpriu a missão dele. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, olha, 33 anos, 3 anos de ministério, é arrastado nas ruas, seminu, é pendurado numa cruz, olha, morreu, desfigurado, empalidecido. Alguém pode dizer, olha, a vida dele foi uma derrota, mas a vida dele foi um sucesso. Ele chega a dizer no final da carreira, João capítulo 17, diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, a minha vida te glorificou na terra, porque eu cumpri a missão para a qual eu fui enviado. Qual é a sua missão, meu irmão? Você já percebe, já conseguiu perceber qual é a sua missão? Perceba que eu disse que tudo na eternidade acontece dentro de um propósito, ao propósito geral e ao propósito específico, é o propósito, desculpe, para o qual eu fui criado e eu existo. E eu tenho que entender qual é a minha missão aqui. Missão específica. E hoje de manhã, eu quero olhar aqui com vocês, eu quero olhar para alguns exemplos de pessoas que viveram, que compreenderam a missão específica e viveram de acordo com essa missão. Gente que entendeu a missão e viveu de acordo com a missão. Primeiro exemplo que eu gostaria, eu não sei se o som está muito alto, mas se puder só um pouco do retorno para mim. Só um pouquinho só. Primeiro exemplo que eu gostaria de olhar hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25.
Está vendo? Eu não estou nem em Samuel e já estou querendo ler, estava em Crônicas. Ia dar tudo errado. 1 Samuel 25, versículo 28. 1 Samuel 25, 28. Essa mulher, chamada Abigail, diz assim para Davi: depois que Nabal, o marido dela, não acudiu, os servos de Davi tratou com desprezo, e Davi já tinha assentado no coração destruir. Olha o que ela diz. Ela vai até Davi e diz: olha, perdoa, pois, a tua serva, esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Aí ela diz a missão: porque o meu Senhor é o Senhor que guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os dias da sua vida. Aí esta mulher, olha para cá, ela diz para Davi, olhando para Davi, ela diz: eu percebo que o meu Senhor é aquele que tem a missão de guerrear as guerras do Senhor. Você percebe que há tanta ligação o que ela diz com a vida de Davi? Quando o filisteu, Golias apareceu, ele diz: olha, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Eu vou guerrear contra ele. Tem um outro texto que eu não localizei aqui, mas diz: olha, por onde Davi saía, ele lograva vitória, ele vencia, porque o Senhor era com ele em cada batalha. E ela diz: olha, é alguém que tem a missão de guerrear as guerras do Senhor. E Davi fez isso, irmãos. Sabe por que Davi não construiu o santuário em Jerusalém? Quando ele tinha tudo preparado, tanto ouro, tanta prata, ele já tinha tudo preparado. Deus diz: olha, você não vai construir, mas seu filho depois de você vai construir, porque a sua mão é uma mão melada de sangue, você guerreou muitas guerras. Daqui alguém que sabia qual era a sua missão, e ele viveu de acordo com a sua missão, que era guerrear as guerras do Senhor. E é interessante que quando você vive a sua missão, não só você sabe, mas as outras pessoas percebem também. Estão me entendendo? Quando você encarna, incorpora, introjeta a sua missão, compreende a missão específica, alguém vai saber, diz, olhando para você, diz: olha, ele nasceu para isso. Mas eu quero olhar para um outro exemplo bíblico. Eu só sei pregar assim. De alguém que também entende qual é a sua missão, projeto de vida, e ele vive exatamente esse projeto de vida. Olha a Bíblia comigo, esse texto é muito bonito, Êxodo 19, 17. Êxodo 19, 17. Eu gosto, quando eu leio esse texto, eu paro para meditar. Êxodo 19, 17. Se você já abriu a Bíblia, diz assim: Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro com Deus. Moisés leva o povo fora do arraial para ter o encontro com Deus. Então, a missão de Moisés era exatamente esta. Eu fico olhando assim, olha, alguém que tem a missão de levar o povo para ter o encontro com Deus. Não é uma missão nobre, irmã Matildes?
Olha que coisa linda, Moisés é alguém que tem a credibilidade e ele entende, e ele introjeta, ele incorpora que a missão que ele tem é levar o povo a ter o encontro com Deus. Quando você olha todo o capítulo 19, é Moisés preparando o povo para o encontro, meu irmão. É Moisés dizendo, olha, tem limite aqui, é dizendo para o marido, olha, não se achegue a mulher nesses dias, é preciso santificação, é ele trabalhando, é ele preparando, e a Bíblia diz, e ele leva o povo para fora para ter o encontro com Deus. Eu posso imaginar quantas pessoas gratas a Moisés, dizendo, olha, eu conheci Deus porque você me levou para o encontro com Ele. Eu sou extremamente grato a você pela instrumentalidade da sua vida, porque foi através da sua vida que eu tive o encontro com Deus. Moisés teve esta missão, preparar o povo para ter encontro com Deus. Mas deixa eu perguntar para você, qual é a sua missão? Não estou perguntando dessa missão de ser adorador não, meu irmão. Não estou perguntando dessa missão, desse propósito geral que eu fui criado para louvar a Deus, para adorar a Deus. É aquele propósito específico, é a sua missão particular. Olha, Deus trouxe você para isso. Ó, Seni, já sabe qual é a sua, Seni? Davi, a mulher disse, você é o homem que guerreia as guerras de Deus, sua missão é essa. Moisés, alguém diz, olha, você é o homem que prepara a humanidade e leva ao encontro com Deus. É tanto que em determinado momento o povo diz, olha, fala você com Deus e não nós. Pode ir, represente, depois traga e nós ouviremos e obedeceremos a tua voz. Ele preparava o povo para o encontro com Deus. Vamos olhar um outro que entendeu nitidamente qual era o propósito específico da sua vida e ele viveu a sua vida dentro desse propósito. Olha comigo Daniel capítulo 1. Daqui a pouco eu termino. Olha para Daniel capítulo 1. É alguém que compreende, é alguém que vive, é alguém que percebe qual é a sua missão específica e ele vive de acordo com essa missão. Daniel capítulo 1 diz assim, versículo 17 diz assim, ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas, porém, a Daniel, Deus deu todo entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel era alguém que olhava para Francisco, viu, Camilo? E você não precisava dizer qual foi o sonho. Ele dizia o que você sonhou e interpretava o sonho. É aquele que tinha da parte de Deus espírito iluminado e ele sabia o oculto e o escondido e ele trazia mistérios não revelados ainda. É tanto que quando Belsazar sonhou o sonho, ficou perturbado, acabou a festa no palacete, uma mulher diz, não se preocupe, meu rei, porque aqui no teu império tem um homem que tem a missão de decifrar aquilo que está escondido. Era a missão dele.
Eu gostaria de dizer para o irmão aqui que essa missão não é buscada pelo irmão. Deus já deu, irmão. O irmão tem que saber qual é. E eu quero só repetir. Nossa vida só será bem-sucedida aqui neste mundo se eu descobrir viver a missão para a qual eu fui criado. Porque tem gente que tem tanto e é tão infeliz, tem gente que tem tão pouco e é tão feliz, não tendo quase nada, é porque está vivendo a missão. Você não consegue entender. Você olha para aquele irmão e diz, olha, você tem pena dele, olha, não tem nada. Eu sou um pastor de poucas histórias, eu não tenho histórias, eu tenho exemplos que eu vivi. Aquele irmão Gil Delvan, que era daqui, aquele índio. Gil Delvan, né? Hein? Eu fui na casa dele uma vez aqui nessa rua, achando que era a casa dele. Não era a casa dele, ele morava no fundo da casa de uma outra pessoa, em um quarto só. Está lá o vão grande, olha, com cama, com cozinha, com geladeira, tudo ali naquele vão só. E aquele irmão na maior alegria recebendo o pastor. A alegria daquele irmão era contagiante, ele vivia aquele espírito, olha, ele sabia. Aí você vai talvez na casa de outro irmão, um palacete, conversa com aquele irmão e diz, pastor, eu não consigo dormir. Eu tomo até tarja preta e 2 horas da manhã eu acordo e já não durmo mais. É tanta perturbação, é tanta preocupação, é tanto inferno na minha vida. Eu não sei, pastor. E eu acho que aquele irmão dormia esplendidamente, em um vão só que tinha tudo. Mas ele sabia qual era a missão dele. Davi sabia qual era a missão, Moisés sabia qual era a missão, Daniel sabia qual era a missão dele, João Batista sabia qual era a missão. Eu quero ler, é bom que a gente lê. Abra sua Bíblia em João. Vou terminar só com esse mais outro. João capítulo 1, olha só. João Batista sabia qual era a missão. Qual era a missão de João Batista? Ele veio para ser o quê? Precursor do Messias. Aquele que começou na frente dizendo, olha, eu estou preparando o caminho para o Messias, aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Olha o que ele diz. João capítulo 1, versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhes perguntassem, quem és tu? Aí ele confessou no versículo 20 e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então quem és? És Elias? Ele disse, eu não sou. És tu profeta? Ele diz, eu também não sou. Quem és? 23, ele diz, eu sou somente uma voz que clama no deserto. Eu fui enviado só para ser uma voz no deserto, dizendo, arrependei-vos que o reino de Deus está chegando. Eu só sou uma voz e a minha missão nesta vida é ser essa voz que vai dizer, o reino de Deus está chegando. Teve a cabeça degolada em um prato, colocada em um prato no dia de festa. Mas Jesus vai dizer, ninguém foi maior do que João. E ele cumpriu a missão dele. Meu último exemplo é Paulo.
E eu quero ler quero ler Atos. Vamos ficar em pé? Fique em pé, por favor. Descanse um pouquinho. Seja solidário comigo. Estou em pé já 2 horas aqui quase, com uma que eu fiquei lá em cima. Davi, Moisés, Daniel, João Batista e agora Paulo. Atos 9:15. Atos 9:15, Deus diz a Ananias, quando Paulo se converteu, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Este é um vaso escolhido. 13:47. 13:47 diz assim, porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Atos 17:3. Diz, e Paulo lutava e ele tentava provar que Jesus era o Cristo de Deus. Olha, ele foi escolhido para ser luz dos gentios, e a vida de Paulo era debater para dizer, esse Jesus que vocês não querem, ele é o Cristo de Deus. Recebeu toda a graça de Deus, todo o poder de Deus, para que fosse luz para os gentios. Agora deixa eu terminar dizendo uma história aparentemente triste, mas é missão. Maurício conhece. Alonso, que é Gideão, né? E Margarete tiveram um filho. Alonso não era crente, eu conheci Alonso, Margarete sempre foi. Alonso era talvez um depravado, um boêmio, não queria saber e casou com uma cristã, teve um filho, casou, hoje ele serve ao Senhor, são bênçãos de Deus, mas o filho dele morreu, não sei como era o nome do menino, eu sei que o menino morreu de uma coisa tão boba. Foi um negócio inexplicável a morte do filho de Alonso. Alonso não permitiu. Ele não permitiu que o filho dele fosse colocado em um caixão. O menininho ficou na cama até o momento do sepultamento. No momento do sepultamento, ele pegou aquele menino, levou até o cemitério, carregando o menino, porque não quis botar no caixão. Mas ele escreveu um folheto. E ele se referiu ao filho com a seguinte frase: esse menino foi um anjo de Deus na minha vida. Ele se converteu por causa daquele menino que morreu tão novo, numa idade tão nova, de uma coisa tão besta, ele morreu. Mas ele disse, foi o anjo que Deus colocou na minha vida. Talvez a missão dele foi só a salvação do seu pai. Ele morreu numa tênue idade que não tinha condenação. Foi para o céu como uma criança que não tem nenhum pecado, mas a sua vida cumpriu uma missão. Creme sabe dessa história, né, Creme? Aquele menino foi instrumento de Deus para a salvação do seu pai.
Alguém pode olhar e dizer, eu não entendo, eu não me entendo, eu não me entendo, mas cada um tem uma missão. E a nossa vida só será bem-sucedida se nós conhecermos e vivermos a missão para a qual Deus nos criou e nós existimos. Qual é a sua missão, meu irmão? No dia que você cumprir a sua missão, você vai ser feliz na vida. Pode não ter casa própria, pode não ter carro, pode não ter família, pode não ter um bocado de coisa, mas você vai ter a presença de Deus tão real e você vai ser feliz cumprindo a sua missão e Deus vai estar com você. Vamos cantar? Eu não sei o que cantar. Certamente o grupo de louvor sabe já, sabe? Oh Deus, louvado seja o teu nome. Quão grande é o meu Deus. É isso não. Essa aí, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso mesmo, só preciso do Senhor. Ô irmão, não sai antes não, fica aqui. Vamos terminar esse culto. E pede a Deus, ó Deus, me ajuda a entender a minha missão. E eu quero viver essa missão que o Senhor tem para mim. E a missão do irmão é só do irmão, não é de mais ninguém. É só sua, meu irmão. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você precisa? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, do Santo dos Santos, a fumaça
asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. 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 No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas